Após Saitama se tornar um herói de classe A, ele passa a morar no condomínio desenvolvido pela Associação de Heróis. Porém, os seus vizinhos, que também são heróis classe A veteranos, queriam lutar contra Saitama. E a aposta era o seguinte: quem perder cuida dos bichinhos que Saitama resgatou. Ou melhor, quem perder irá cuidar de Black Sperm, do cachorro monstro Rover, antigos executivos da Associação de Monstros. O herói classe A forte dizia: em breve você vai estar todo arrebentado. Depois não vai dizer que eu não avisei, beleza? E Saitama responde: eu digo mesmo, quando isso terminar, não me peça para ser o meu discípulo. Forte naquele momento liga a música em seu fone de ouvido. Ele utiliza o ritmo das batidas para elaborar os seus ataques. Quando ele estava prestes a atacar Saitama, o careca faz uma cara de susto e diz algo. Forte tira seus fones, perguntando se Saitama se assustou agora. Porém, naquele momento, ele é atropelado por um carro. Saitama estava dizendo que tinha um carro vindo logo atrás do herói. E de repente vários carros pretos chegam até ali e muitos heróis vestidos de terno saem deles. Aquele era o grupo Fubuki. Saitama diz que esses são os perigos de ouvir música enquanto luta, mas o careca ainda se sentia um pouco responsável pelo que aconteceu. Foi o seu carro que atropelou ele. É melhor você se desculpar com ele depois, Fubuki. Nesse momento vemos a Nevasca das Trevas, que perguntava o que Saitama fazia ali. Não me diga que está morando aqui. O herói fala que isso foi preciso, já que a sua casa foi destruída. E Fubuki revela que essa seria uma boa oportunidade. Venha comigo, como um membro especial de classe A do grupo Fubuki. Eu te dou permissão para nos acompanhar. Saitama fala que ela não perde essa mania de superioridade desde quando eu faço parte do seu grupo. E Fubuki responde que deixaria Saitama ver a pessoa por trás da destruição da sua residência. Nesse momento, Black Sperm e Rover chegam perto de Saitama e perguntam: ei chefia, e a gente? E como combinado, Saitama os entrega aos cuidados dos outros heróis da classe A. Bom, eu fui o responsável por deixá-los entrar, então o que me diz de revezarmos? Tenho algo a fazer, então vocês cuidam deles agora. Saitama vai atrás de Fubuki e os heróis classe B, e ele perguntava quem eles iriam ver. Fubuki fala que o careca saberá quando chegarem, talvez tenha interesse no que vamos ouvir. Ela está no 13º andar subterrâneo. Não vai caber 37 pessoas no elevador, então apenas eu e Saitama vamos descer. O grupo Fubuki pergunta o porquê deles terem ido então, e a heroína fala que eles ficarão de guarda e garantirão que ninguém irá nos incomodar. Até nós voltarmos, não deixem que ninguém entre no elevador, conto com vocês. O grupo Fubuki acata aquelas ordens, e enquanto desciam, Saitama diz que a forma com que ela falou era como se estivesse esperando alguém aparecer. Fubuki fala que é isso mesmo, tem uma pessoa que eu espero que venha, e os membros do grupo Fubuki, lá de cima, não serão capazes de pará-la. Ela irá fazê-los de gato e sapato, pelo menos eles irão ganhar tempo pra gente. Tive sorte de você estar aqui. Agora, existe uma pequena possibilidade de podermos vencer. Eu respeito muito a sua força, e é por eu também ter lutado com o Garou que eu sei que ele foi um dos que alcançaram o ápice, e como foi você quem o venceu, significa que você também alcançou o ápice. Eu mesma já desisti de chegar até lá, mas isso é algo que percebo. Chegamos, diante de nós está uma velha amiga. Nesse momento eles chegam até uma cela feita de vidro. Quem estava lá dentro era nada mais nada menos do que Psychos. Fubuki dizia: sendo sincera, eu não achei que você estaria viva, Psychos. Você ficou bem forte. A vilã pergunta se a Nevasca veio ali matá-la, e Fubuki responde: eu vim aqui para perguntar por que você formou a Associação de Monstros. Porém Saitama perguntava: por que você destruiu a minha casa? Fubuki continuava: você tinha um plano, não tinha? A habilidade de ver o futuro, o terceiro olho. Você mudou subitamente quando aprendeu essa habilidade. E então vai me dizer o que você viu com essa habilidade? Psychos então a responde: presidente Fubuki, a Associação de Monstros, eu não vi nada, eu não sei de nada, eu não me lembro. Psychos estava em choque, encolhida no canto de sua cela, ela tremia. Porém, Fubuki não tinha muito tempo. Nessa manhã, a associação te incluiu na lista de prisioneiros do QG. Qualquer herói profissional pode checar essa informação. E quando ela ver que você está viva, sem dúvidas, ela virá para te eliminar. Fubuki se referia à sua irmã Tatsumaki, que já estava enfrentando o grupo Fubuki na entrada. A Tornado do Terror dizia: ninguém passa daqui, vocês são idiotas ou o quê? Acharam mesmo que lixos como vocês poderiam me impedir? O grupo Fubuki continuava empenhado em seu objetivo de impedir que qualquer um vá até onde sua líder estava.
Eles então entram em formação para utilizar uma habilidade secreta. Vendo aquilo, Tatsumaki dizia: eu ainda lancei vocês gentilmente contra a parede. Isso porque vocês trabalham para Fubuki. Não vou ter misericórdia se continuarem lutando. Nesse momento, os heróis de classe B começam a exalar uma aura. Eles partem para cima dizendo: a senhora Fubuki nos ensinou isso pessoalmente, a restrição psíquica. Tatsumaki fala para eles ao menos fazerem direito. Com apenas um dedo, ela novamente os lança na parede. Aquilo foi o mesmo que nada. Fala sério, ela achou mesmo que isso poderia me segurar? Terei que ensiná-lo o quão errada está. Enquanto isso, no subsolo, Fubuki utiliza seus poderes para quebrar a cela de Psychos. Ela dizia: sinto minha irmã se aproximando, precisamos sair daqui agora, Psychos. O guarda daquele lugar começa a ir até eles e diz: ei, o que está fazendo? Está tentando libertar esse monstro? Fubuki então utiliza seu ataque psíquico e derruba o guarda. Eu peço desculpas, senhor carcereiro. Vamos embora, Saitama. O careca pergunta se eles não iam lutar, e a nevasca fala que não podemos. Você vai entender quando vê-la. Talvez eu ainda não consiga vencê-la. Saitama queria saber quem estava vindo por aí, e Fubuki pressente que ela já chegou. De repente, o elevador se abre, porém não tinha ninguém dentro dele, mas em um piscar de olhos, todo aquele lugar começa a se trincar. Saitama diz que entendeu. Então o Detona Casas deu as caras, hein? O teto atrás deles se quebra, e quem surge é a Tornado do Terror Tatsumaki, que dizia: porque ela ainda está viva. Tatsumaki, sem pensar duas vezes, ataca Psychos com vários escombros. Fubuki grita para ela esperar, porém quem salva Psychos é Saitama. O careca de capa, infelizmente, nesse momento repentino, arrebentou uma de suas sandálias e fica indignado. Porém Fubuki toma a dianteira e gritava: Saitama, tire a Psychos daqui. A heroína utiliza sua restrição psíquica em Tatsumaki. Eu consigo segurá-la por 10 segundos. Porém, antes que possa falar mais alguma coisa, a Tornado consegue se soltar e diz: o que está fazendo, Fubuki? Está protegendo esse monstro? Sofreu alguma lavagem cerebral? O seu coração cresceu fraco porque você foi contaminada pelos outros e o grupo Fubuki. Aquilo é uma reunião de imbecis. Como você consegue gostar daquilo? Nós não precisamos de mais ninguém, afinal. Nós nascemos com poderes especiais. Nesse momento, Fubuki se lembra de sua infância, quando os garotos da escola a chamavam de bruxa e jogavam pedras nela. Eles diziam: ela vai jogar uma praga se chegarem perto dela. Fubuki pedia para eles pararem: não digam isso. E de repente as pedras começam a flutuar no ar devido à barreira psíquica de Fubuki. Os garotos acham aquilo muito legal e começam a jogar objetos maiores, como sapos e até mesmo um cachorrinho. O garoto gordo então corre para dar uma barrigada em Fubuki, porém ele acaba flutuando também. Porém, de repente, ele é lançado para o céu e vai tão alto que todos o perdem de vista. Esse era o poder da irmã mais velha de Fubuki. Quem acaba de chegar é Tatsumaki. Os garotos, com medo de serem mandados para os ares, começam a correr para a escola, acreditando que ali estariam a salvo. Porém, de repente, Tatsumaki faz toda aquela escola flutuar e as crianças gritavam por suas mães. Tornado dizia: achei que eles gostassem de ver as coisas voando. Fubuki, eu disse para me avisar quando estivessem te importunando. Se eles mexerem com você, você tem que dar o troco. Voltando ao presente, a nevasca infernal dizia: se lembra? Nós duas costumávamos brincar juntas quando éramos mais jovens. Tatsumaki fala que sim, porque a gente se dava tão bem. Porém Fubuki revela que não foi por isso. Foi porque não havia ninguém que brincasse comigo por sua culpa. Eu decidi fazer o que eu desejasse. Você não pode me pedir para parar só porque é a minha irmã. Tatsumaki fala que sua irmã deve fazer o que quiser sim. Isso é o que ela faz. E Fubuki dizia: eu irei reunir mais pessoas. Eu irei me manter no topo de uma grande organização. E um dia eu irei te derrotar. Tatsumaki pergunta se isso seria verdade. E quanto agora? Eu vou acabar com esse monstro. Aliás, seus amigos são patéticos. Te recomendo dispensar cada um de seus subalternos, para que esses insetos nunca mais tornem a se aproximar de você. Nesse momento, Fubuki eleva seus poderes em pensamentos, dizia: Psychos não consegue mais correr, e se eu perder aqui, ela vai atacar o pessoal lá de cima. Eu quero deixar de ser chamada de fraca. Quero dar um jeito nessa minha mania de tremer de medo quando vejo alguém forte. Eu quero eliminar esse trauma que chamo de irmã. É por ter medo de você que o mundo é tão limitado. Lutar, eu devo lutar.
Fubuki se aproxima de Tatsumaki, que dizia: então você quer lutar? Finalmente essa sua fase rebelde apareceu. Tatsumaki e Fubuki estavam prestes a se enfrentar e enquanto isso Saitama, que observava, dizia em pensamentos: eu não consegui falar nenhum A. Fubuki utiliza sua técnica esmagar, fazendo com que os destroços se acumulem em volta de sua irmã, fazendo então a aglomeração infernal, uma espécie de casulo de detritos que se compacta cada vez mais. Fubuki diz não ser a mesma de antes, porém de repente, Tatsumaki com uma explosão de poder consegue se libertar facilmente. Tornado sorria, seu poder era muito grande. Enquanto isso, Saitama observava tranquilo aquela batalha, enquanto segurava Psychos. Os detritos estavam prestes a atingi-lo, porém o careca corre em alta velocidade. Ao que parece um grande destroço, iria cair em cima do guarda, e por isso Saitama se moveu para conseguir salvar aquele homem. A batalha entre Nevasca e Tornado continua. Fubuki utiliza sua telecinese para jogar várias pedras em sua irmã, e Saitama, vendo aquilo, dizia: nossa, acho que esse temperamento está no sangue delas, que irmãs complicadas. Os destroços começavam a bater nas celas dos monstros prisioneiros, e o lugar inteiro começa a se trincar. De repente o monstro camaleão se solta e diz: tá rolando algo aqui, que situação conveniente, parece que a sorte sorriu pro Shitanobiro-sama. Enquanto isso, a associação de heróis bolava um plano para conter aquele desastre. Eles diziam: apenas monstros de calamidade tigre e lobo estão presos no 13º andar subterrâneo. Devemos ser capazes de contê-los, se esses forem os únicos que tiverem escapado. Entretanto, se o dano se estender para o 14º andar subterrâneo, há o risco dos monstros de calamidade e demônios serem soltos. Nesse momento, os monstros de calamidade tigre, como a capivara comedora de homens, e calamidade lobo, como o Shitanobiro, e o monstro barriga de cerveja, se deparam com Saitama, que pergunta se eles precisavam de algo. Os monstros começam a rir: finalmente estamos livres. Como ousa nos aprisionar aqui, seu humano de merda? Vamos destruir tudo isso por aqui. Eles partem para o ataque e enquanto isso, a batalha entre Tatsumaki e Nevasca continua. Fubuki utiliza a tempestade infernal, mas aquilo não causa efeito em sua irmã, que sorria. Porém, nesse momento, percebemos que o poder de Fubuki foi o suficiente para destruir os 3 monstros que tentavam atacar Saitama. O careca de capa, para proteger o guarda e também Psychos, levanta uma parede com um pedaço do solo, mas de repente, um monstro terrível de 2 cabeças sai do chão. Esse é o nível de desastre demônio Tsuchinoko de 2 cabeças. Saitama, ao ver aquilo, dizia: eles têm coisas assim no QG da Associação de Heróis, então acho que não terei problemas em criar um cachorro por aqui. Enquanto isso, o confronto entre Fubuki e Tatsumaki continuava. As duas flutuavam em meio aos detritos. A Nevasca Infernal continuava utilizando seu poder para lançar várias pedras na direção de sua irmã, porém Tatsumaki continuava de braços cruzados e dizia: Fubuki, já pode parar. Uma barreira psíquica defende Tatsumaki, que continuava: agora eu entendi. Me desculpe, a culpa foi minha. A Nevasca Infernal estava assustada. O que sua irmã queria dizer com essas palavras? E Tatsumaki falava: eu não pensei que você continuaria fraca assim. Eu não devia ter deixado você sozinha por todo esse tempo, me desculpe. Como pensava, eu preciso ficar de olho em você. Eu também farei com que você deixe de ser um herói. Como você é fraca, só é questão de tempo até acontecer uma tragédia. A partir de agora, eu voltarei a cuidar de tudo por você. Agora vamos para casa. Ao ouvir aquilo, Fubuki começa a surtar. Era exatamente para parar essas atitudes de sua irmã que ela estava lutando. Mas antes que pudesse fazer algo, ela é atingida na cabeça pelo poder psíquico disparado do dedo de Tatsumaki. Fubuki não conseguia se mexer, nem mesmo um dedo sequer, e também não conseguia respirar direito. Tornado do Terror dizia: até quando eu me dei conta da minha realidade, eu já era muito mais forte do que você agora, Fubuki. Você não conseguiu evoluir porque esteve brincando com essas ralés, e você ainda chama isso de Nevasca Infernal, uma técnica que só funciona com os fracotes, não pode ser chamada de técnica. O que estava fazendo esse tempo todo? Em pensamentos, Fubuki dizia: as minhas habilidades, os meus relacionamentos, os meus planos, os meus esforços, todos eles foram esmigalhados por uma força esmagadora. É o mesmo sentimento que tive naquele dia que enfrentei Garou, o medo. Mas mesmo eu tenho coisas que preciso cuidar sozinha. Nesse momento, Fubuki lembra de seus seguidores e de sua relação de amizade com Psychos,
quando as duas estavam no colegial. Assim, a nevasca infernal consegue forças para aumentar seus poderes, e esse é o turbilhão psíquico. Ela dizia: sou eu quem precisa se desculpar, irmã. Essa técnica é um tipo de barreira psíquica para atrapalhar os poderes do oponente. Agora você não vai poder usar direito seus poderes neste lugar. Como é ter a sua arma selada? Agora entende o que é ser fraca? Receba outra vez esse golpe enquanto está em defesa. A tempestade infernal. Fubuki, com toda a sua força, utiliza seus poderes para jogar a chuva de pedras sobre Tatsumaki. Uma grande explosão acontece e somos levados até o embate de Saitama e o monstro de duas cabeças. O monstro tenta morder nosso herói, que segura uma de suas cabeças e diz: nem pense nisso, estamos um pouco ocupados aqui, então volte outra hora. Saitama joga o monstro de volta dentro do buraco e nessa hora vemos que tinham vários monstros lá embaixo também. Eles diziam: parece que os heróis já vieram às pressas para cá, mas já saímos das nossas jaulas. Aposto como nunca passou pela cabeça deles que todos nós nos libertássemos. Desça aqui e vamos brincar. Mesmo que você não desça, em breve nós estaremos aí em cima. É hora de nos divertirmos em um massacre, uma orgia da morte. Iremos nos vingar daquele maldito cavaleiro de metal por nos aprisionar aqui. Nessa hora, Saitama, sem pensar duas vezes, pula dentro do buraco e ele cai em meio aos monstros que acham que o careca deve ser demente. Ele não faz ideia de onde se meteu. Saitama estava nervoso. Não tornem isso mais cansativo do que está sendo. Eu me estressei o suficiente por hoje. Os monstros diziam: coitadinho, ele acha que somos insignificantes. Vamos dilacerar ele membro por membro. Os monstros tentam atacar, mas com apenas um soco, Saitama os explode. E assim começa a destruição total daqueles seres. De volta à luta, vemos que o nariz de Fubuki sangrava, por ela ter utilizado muito poder. Olhando toda aquela fumaça à sua frente, ela dizia: eu consegui, eu depositei toda a minha força nessa técnica. Estou certa de ter acertado ela com a tempestade infernal. Já que sua barreira psíquica foi retirada, minha irmã estava completamente indefesa. Mas será que eu exagerei? Ei, você está viva? Me diga alguma coisa, irmã. Quando a poeira começa a baixar, Fubuki fica assustada, mas como isso seria possível? Ela vê Tatsumaki à sua frente e, como era de se esperar, ela estava ilesa. Tornado então dizia: Fubuki, agora há pouco você usou suas ondas psíquicas para girar o ar. Isso foi para causar uma interferência no meu poder, certo? Por isso você mudou de atitude e me atacou. Você foi sempre tão gentil, mas mudando de assunto, eu retiro o que disse antes. Para chegar tão longe contra mim, Fubuki, você realmente ficou bem forte. Estou feliz. Antes você disse que precisava de mim, mas agora ficou claro que pode se cuidar sozinha. Estou tão orgulhosa de você. Fubuki perguntava se sua irmã a reconheceu, e Tatsumaki responde que seu espírito amadureceu. Fubuki queria saber se agora ela iria a deixar em paz. Não vai mais interferir na minha vida, certo? Tatsumaki revela que estava preocupada. Se eu tirar suas preciosas conexões, o seu coração se partiria. Mas você é mesmo a minha irmãzinha. Você não é fraca assim. Por isso que agora eu só tenho mais certeza de que você não precisa de amigos, Fubuki. Se você mesma não vai se livrar deles, então eu mesma vou me livrar deles por você, agora mesmo. Fubuki fica assustada. Sua irmã chegou em uma conclusão pior ainda. O que irá acontecer com o grupo Fubuki? Tornado revela que eles são parasitas, que se alimentam do talento de sua irmã. Hoje eu farei com que eles deixem de ser heróis, então afaste-se. Fubuki diz que não irá fazer isso, mas mesmo assim, Tatsumaki utiliza seu poder enquanto diz: estou feliz da minha irmãzinha ter crescido tão forte. Afaste-se ou vai se machucar. Fubuki dizia em pensamentos: essa não, eu a irritei, não posso pará-la mais. Fubuki acaba sendo jogada na parede e Tatsumaki falava: você não me deixa outra escolha. Não quis ser grossa, então vou te pôr para dormir. Quando você despertar, vamos ter uma longa conversa. Tatsumaki estava prestes a pôr suas mãos em Fubuki, porém nesse momento Saitama a detém. O careca de capa segura a mão da número 2 da classe S, a Tornado do Terror. O capa careca continua em silêncio e apenas observa enquanto a detém. A furiosa Tatsumaki se vira para ele e pergunta: o que você quer? A Tornado do Terror fala para ele soltá-la. Porém Saitama diz que a luta já acabou. Isso está indo longe demais para uma briga entre irmãs.
Tatsumaki pergunta se ele estava surdo. Eu disse para me soltar. E Saitama continua dizendo para pararem de brigar. Tornado manda o herói calar a boca e não atrapalhá-la. E ela utiliza seus poderes psíquicos para jogar uma forte pressão em Saitama. Porém o careca continua imóvel e é apenas a parede atrás dele que sente o impacto. Saitama dizia: então esse é o poder que você usou para jogar os Genos para longe naquele dia. Não é diferente do ataque de Fubuki. Nesse momento o Tatsumaki o reconhece. Você, eu acho que já te vi antes. O careca com o ciborgue demoníaco. Então você faz parte do grupo Fubuki? Saitama responde que não trabalho para o Fubuki. Tornado não entende muito bem. Então por que está com a Fubuki? A nevasca infernal grita para que Saitama não irrite sua irmã. E Tatsumaki perguntava: então você é mesmo um amigo dela? Eu já falei isso antes. Fubuki não precisa de amigos. Ela não precisa se relacionar com pessoas. Aposto como você só vai usá-la. Não se pode confiar nas pessoas. Farei com que você também desapareça da vista dela. Você nunca mais tornará a vê-la. Saitama nesse momento ergue sua mão e diz: ei, espera aí, também não é como se eu fosse um amigo dela. Tatsumaki pergunta então o que ele é, e Saitama fala que essa era uma boa pergunta. Eu não trabalho para ela, nem sou seu amigo, nem seu colega, nem é amiga de um amigo meu, estou mais para conhecido. Nesse momento Fubuki fica um pouco triste ao ouvir aquilo e sua irmã dizia: não entendo porque um mísero conhecido se intrometeria. Se você continuar metendo o nariz onde não foi chamado, eu vou liquidá-lo. Saitama pergunta o porquê. Para começar, foi você quem destruiu a minha casa. E antes que o careca pudesse continuar, Tatsumaki o joga para trás com seu poder, fazendo Saitama bater com tudo na parede e quebrá-la. Porém, mesmo assim, o capa careca continuava segurando o braço da heroína, e ele dizia: você é mesmo esquentadinha, devia ir beber leite. Em pensamentos, Tornado falava: mesmo depois de eu tê-lo acertado com força, ele não é nenhum fracote. E Fubuki gritava para Saitama não competir com a sua irmã. Tornado se pronuncia: Fubuki, aquela técnica de antes, na qual você atrapalha os sinais psíquicos ao redor do oponente. Se você usá-la no corpo do oponente, você pode acabar com as coisas em um instante. Mesmo os não paranormais têm energia fluindo de seu corpo. Os especialistas chamam isso de Chi ou então de aura. Nesse momento vemos a aura de Saitama e Tatsumaki aponta o dedo para ele dizendo: e se eu controlar isso e girar e girar? O capa careca começa a tremer, porém em pensamentos a classe S dizia: ele está resistindo porque não está funcionando o que é esse cara. Parando para pensar, eu também não pude torcê-los. Nessa hora ela se lembra dos vilões Golden Sperm e de Garou em sua forma monstro. Até agora, nunca teve nenhum inimigo como esse. Saitama então começa a dizer que seus músculos estariam se contorcendo e se pergunta o porquê daquilo. Fubuki, observando, pensava: a minha irmã nunca encontrou alguém do seu nível, então acho que ela não sabe a força de vontade que está diretamente ligada à resistência psíquica. Suspeito que o motivo disso não funcionar é graças ao forte espírito fora do comum de Saitama. Seria algo como dar uma chave em um grande pedregulho. Não vai ser fácil quebrar o corpo de Saitama. Nesse momento Tatsumaki se cansa. Já basta, eu estou ficando farta disso, me solte. E Saitama responde que o fará se ela parar de brigar. Tatsumaki pergunta quem ele pensa que é para tentar dar ordens. Vou repetir pela última vez, me solte. Saitama nesse momento se pronuncia: você disse que criar laços com as pessoas era desnecessário. Isso é uma decisão pessoal de cada um. Vou te falar, você trata as relações humanas muito superficialmente. Essa é a força do conhecido da Fubuki. Lembre-se disso, sua pirralha. A pressão exalada por Tornado do Terror é gigantesca e trinca todo o ambiente ao seu redor. O silêncio ecoa depois dessa lição de moral dada por Saitama. Porém o careca percebe algo e grita por Fubuki. Ele pergunta se ela pode se levantar e a nevasca fala que sim. E o careca de capa continua: eu vou levar esses dois adormecidos até você. Parece que você também passou por dificuldades. Saitama estava tentando salvar Psychos e o guarda das celas junto de Fubuki. Porém de repente Tatsumaki começa a transbordar poder e dizia: já faz um tempo desde que me irritei. Para começar, eu vou te transformar em lixo. Nesse momento Saitama abraça a Tornado rapidamente e diz: não tão rápido.
O Capa Careca olha para cima e dá um salto poderoso. O edifício não iria aguentar mais e por isso ele irá levar essa batalha para outro lugar. Saitama pulou para fora da associação de heróis e fala para Tatsumaki fazer o que iria fazer ali fora. Os dois cruzam os céus como uma estrela cadente e finalmente caem no chão. Tornado pergunta quanto tempo aquele pervertido iria ficar segurando ela e depois disso começa a girar no ar em alta velocidade para ver se conseguia se desgrudar de Saitama. Porém nada funcionava contra o Careca de capa. Tatsumaki então bate o Capa Careca com toda a força no chão, causando uma grande destruição naquele solo. Ela estava nervosa e dizia: "Por que você não solta o meu braço? Tá apaixonado por mim, é?" Saitama fala que é porque se ele soltar, você vai fugir daqui e ir aonde Fubuki está. A Tornado fica furiosa. Fugir? Está zombando de mim, porque eu fugiria de alguém mais fraco do que eu. Saitama então a solta e diz: "Pronto, tá aí." Tatsumaki fala que deve admitir, talvez seja melhor mesmo se eu liberar mais poder psíquico. Nessa hora, Tatsumaki concentra seu poder em um dedo e aproxima da cabeça de Saitama, dando um peteleco psíquico poderoso no nosso herói, que é jogado para trás. Porém, o Capa Careca consegue se manter de pé. Nesse momento, Tatsumaki utiliza seus poderes e faz o chão despedaçado levitar ao seu redor. Ela gira aqueles entulhos em alta velocidade. E esse é o poder da Tornado do Terror. Um gigantesco tornado se faz na frente de Saitama, que fica surpreso. Uau, eu acho que isso pode ser divertido. E Tatsumaki começa a arremessar as rochas na direção do Careca, que se desvia facilmente. As rochas arremessadas por Tornado causam grandes explosões. E podemos ver a associação de heróis ao longe. Os entulhos arremessados pela heroína chegavam próximos de lá. E na central da associação os assistentes diziam: "Foi detectado um tremor anormal a 2 km ao noroeste. Provavelmente causado por um monstro, e agora está lá fora, distanciando muito. Não há heróis suficientes. Não conseguimos entrar em contato com o Cavaleiro de Metal. Avaliar o nível de calamidade. Se isso continuar, vamos acabar precisando da ajuda dos heróis de classe S. Quem pode agir agora? Estamos esperando por mais respostas." Nesse momento vemos uma van com uma família de civis. Eles estavam indo na direção da associação e avistavam aquele tornado gigantesco. O garotinho que olhava pela janela estava encantado e se perguntava o que era aquilo que estava chegando mais perto. O menino pega seus binóculos e consegue ver no centro do furacão a heroína da classe S, Tatsumaki. Ele fica surpreso. Ela estava enfrentando algo, e esse algo era o Saitama, que se desviava tranquilamente das investidas de Tatsumaki e de suas rochas. O pai do garoto dentro do carro dizia: "Nós vimos uma cena incrível. Se um herói classe S está lutando assim tão perto do QG, a situação pode ser séria. É melhor sairmos daqui." O menino fala que não. "Chegue mais perto, eu quero falar com ela, eu sou um grande fã." E sua mãe fala para ele não ser tão idiota. Era impossível se aproximar. E nesse momento vemos que um grande pedregulho estava prestes a acertar o carro daquela família. Porém Saitama aparece de repente e com um soco pulveriza aquela rocha. Ele dizia: "E isso foi perigoso, preste atenção ao que está ao seu redor." Essas eram suas palavras para Tatsumaki, que continuava dizendo para ele não dar ordens a ela. "Eu sei o que estou fazendo." Ela então arremessa outra rocha na direção de Saitama, que a desvia com um soco. Porém a rocha estava indo na direção do carro daquela família novamente. E o herói, sem pensar duas vezes, corre a toda velocidade para salvá-los. Mas de repente, o carro começa a flutuar. Tatsumaki utiliza seus poderes para salvá-los. E dizia para Saitama: "Cuidado para onde você deflete as rochas, seu careca." Saitama não gosta nada daquilo. "Do que é que você me chamou, sua anã?" Tatsumaki fica furiosa. "Agora já deu. Vou te transformar em adubo. Esse carro está me atrapalhando." Tatsumaki coloca o carro de volta na pista e volta para sua batalha contra Saitama. Utilizando seus poderes, ela tentava novamente empurrar o herói careca, porém Saitama estava obstinado a não deixá-la conseguir. Ele firma seu corpo, porém seu casaco começa a se rasgar e o herói então entra em desespero, dizendo que não terminou. Tatsumaki aproveita essa chance para aumentar o seu poder e arremessar Saitama o mais longe possível. Somos levados até a cidade N e vemos um herói sendo encurralado por malfeitores que diziam: "Você nos deu um trabalhão, derrotou alguns de nós, mas com essas feridas não vai ser capaz de usar a sua arte mortal especial."
Você é idiota e foi enganado facilmente. Veio sozinho até aqui, só porque dissemos que tínhamos uma mulher de refém. Só do fato de tentar enfrentar a maior gangue da cidade, a punho de ferro, faz de você um idiota. Mas poderíamos estar enrascados se tivesse trazido mais 5 heróis de classe A. Mas poderíamos ainda dar conta deles, já que o chefe nem levantou um dedo. Quer dar suas últimas palavras? Naquele momento, o rank 34 da classe A, o herói Fitter perguntava: ela está mesmo bem? Os homens então chamam a mulher Erika e ela então dizia: ainda não se tocou, Fitter? Eu estive te enganando esse tempo todo. Estou me relacionando com o chefe da Punho de Ferro, o Big Iron. Ele que me enviou até você quando soube de sua busca. Eu fingi ser uma garota indefesa, amedrontada nas mãos da gangue. Devo te agradecer por não notar a terrível atuação que eu vim fazendo até agora. Você é um herói modelo. Até fez uma cara séria quando viu as minhas lágrimas. Não sabe o quanto eu me segurei para não rir. É tão engraçado, nem consigo olhar mais para sua cara. Os homens da gangue começam a rir e Fitter sorria. Os vilões acham que ele ficou louco de vez. E o herói se pronuncia: Erika, você falou bem, a sua atuação é mesmo horrível. Fitter percebe que na verdade Erika estava triste, ela chorava por dentro. E de repente Big Iron aparece, um procurado de classe A. E ele dizia: como ainda não morreu, se já está com o pé na cova, vou dar cabo dele agora mesmo. Fitter então falava: ainda bem que não tem nenhuma refém. Isso significa que não preciso mais me segurar. Observe, Erika, eu sou um herói e esse é o meu clímax. Naquele momento algo inesperado acontece. Fitter é acertado nas costas. Alguém que foi arremessado quebra a parede e acaba batendo em Fitter. Aquele era o capa careca Saitama e logo atrás dele estava Tatsumaki. Ele dizia: ah, foi mal, ela vai pagar o conserto, tá? Porque tem um monte de pessoas desmaiadas por aqui. Essa não, alguém chame uma ambulância. Tá vendo? Não sabe que é perigoso voar pelas construções? Tatsumaki diz que é o Saitama que estava voando pelas construções, e não ela. E o careca nervoso responde: é porque você continua me fazendo voar. Só um instante, já vamos sair. Os homens da gangue estavam suando frio. Aquela é Tatsumaki, a Tornado do Terror. Ela é a heroína profissional número 2. Maldito Fitter, ele mentiu para a gente, ele chamou outros heróis. Big Iron então gritava: não se acovardem, o que um classe S pode fazer? Se a derrotarmos, ficamos famosos, então matem-na. Saitama pede para eles terem calma, mas Big Iron simplesmente soca a cabeça do careca e o chama de otário. Sendo assim, Saitama fala que foi o vilão que pediu por isso, e então o derrota com apenas um soco. Ele pergunta: qual é a de vocês, galera? E os demais vilões partem para cima, porém Tatsumaki já estava achando aquilo irritante. Estamos no meio de um assunto aqui. Em um piscar de olhos, a Tornado derrota toda aquela gangue, deixando apenas Erika e Fitter para trás. A mulher dizia: ela sumiu como o vento, então isso é um classe S. E o Fitter falava: Erika, você foi forçada a fazer isso. Eu não acreditei que estava sendo enganado. Esqueça o seu passado, agora você está livre, tal como queria. Porém, Erika estava decidida, sua salvadora era a Tornado do Terror. Tenho que enviar uma carta de fã para ela. E Fitter dizia em pensamentos: embora eu tenha resolvido as coisas, sinto que foi um mero acidente, especialmente depois daquela cena do clímax. Acho que vou ir para casa, dormir e esquecer o que aconteceu por aqui. Enquanto isso, na Cidade H estava tendo um alerta de evacuação de emergência com relação a um monstro gigante que apareceu. O seu nível de calamidade subiu de demônio para dragão e toda a área da Cidade H se apressava para encontrar um abrigo. Cidadãos, por favor, mantenham a calma, era o que diziam. E o monstro continuava com sua conduta destrutiva. A maior parte do lado leste da Cidade H já foi destruída, e nesse ritmo, a civilização humana em si pode estar em perigo. Era um grande evento. Esse era o monstro de calamidade dragão, o Rato Espinhoso. No relatório, vários heróis profissionais, policiais e bombeiros foram eliminados. E a Associação de Heróis acabou de anunciar que um herói classe S, o Metal Bat, estava chegando à cidade. Será que ele chegará a tempo? Por favor, se apresse, Bastão de Metal. Vemos nesse momento o herói da classe S correndo em alta velocidade e ele dizia: justo quando a minha querida gatinha estava prestes a dar filhotes hoje, será possível que eu sou o único herói de classe S disponível para ir a essa cidade? Que palhaçada, alguém vai me pagar se acontecer algo com a Tama.
Nesse momento, o bastão de metal avista seu inimigo. Aí está você. Ele então ergue seu bastão e começa a gritar: foi você o responsável pelo meu envio. Eu tive que correr uma maratona graças ao trânsito bloqueado, seu desgraçado. Vou descontar toda a minha raiva em você. Porém, antes que Bastão de Metal pudesse começar a sua batalha, algo inesperado acontece. Como um meteoro, Tatsumaki atravessa aquele monstro gigante enquanto lutava contra Saitama. O monstro é derrotado e Bastão de Metal apenas observa. Tatsumaki dizia para Saitama: por que você não desiste? Morra de uma vez. E ela arremessa o capa careca que atravessa diversos prédios. Porém, nosso herói dizia: ei, pare de destruir tudo isso, porque acha que eu te trouxe aqui pra fora. Bastão de Metal, observando aquilo, estava furioso. Ele foi até ali à toa, e então começa a ir embora dizendo: se acalme, respire fundo, Tami está me esperando em casa. Enquanto isso, Saitama dizia para Tatsumaki: nós nos distanciamos muito de onde estávamos, vamos voltar. E a heroína de classe S diz que estava tudo bem. Saitama diz que isso foi mais fácil do que ele pensou. Bom, então vamos indo. É para aquele lado que fica a associação de heróis. De repente a Tornado o segura na cabeça de Saitama. Ela então o joga no chão e começa a arrastar sua cabeça em toda a lateral do prédio. E depois no asfalto enquanto falava: vou te ajudar a chegar até lá. Saitama se perguntava se isso não poderia fazer mal para a sua cabeça, e ela manda ele ficar calado. Tatsumaki sente que alguém estava seguindo eles. Ele consegue nos acompanhar nessa velocidade. É um monstro ou então um herói. Nesse momento vemos que o perseguidor era nada mais nada menos do que o Sonic da velocidade do som. Ele dizia: eu sabia que esse cara de peixe morto sendo arrastado pelo chão era ele. Não sei o que está acontecendo, mas não ligo. Vou te matar com isso. Sonic nesse momento disparava várias shurikens explosivas teleguiadas. É impossível fugir dessas shurikens em alta velocidade. Porém, Tatsumaki apenas olha para trás e com seus poderes ela para aquelas shurikens e então as devolve contra Sonic. O ninja da velocidade do som começa a se desviar enquanto dizia: que truque mais imprudente, vocês não vão fugir. Porém, de repente um cachorro acaba cagando no meio do caminho e Sonic escorrega quando pisa nas fezes do cãozinho. Com essa escorregada, as shurikens acabam atingindo o ninja e provocando uma grande explosão, enquanto Sonic gritava: maldito seja Saitama! Tatsumaki continua arrastando a cabeça do herói no chão, porém o careca logo avista a associação de heróis, e então se levanta facilmente, tomando o controle da situação. Ele dizia: pois bem, agora não preciso mais me segurar. Tornado estava furiosa. Como disse, você não acha que está me menosprezando demais? Se eu for com tudo... Saitama disse que estava bom, então ela pode mandar. Na associação de heróis, eles diziam que novamente uma super energia foi detectada. Será que o indicador quebrou? E de repente, o herói forte da classe A que estava se recuperando no hospital sente um tremor. E ao abrir a janela, ele percebe que Saitama tinha sido jogado na parede do prédio. Ele pergunta o que o careca estava fazendo ali. E Saitama pergunta se Forte estava melhor. Você deve descansar. Saitama então salta de volta para a luta, e Forte observa de sua janela aquelas explosões. Tatsumaki jogava várias rochas no capa careca, que apenas permanecia imóvel. A Tornado do Terror então dizia em pensamentos: esse ataque não funciona, eu sei disso, então se eu enviá-lo para o espaço... Saitama começa a flutuar. Ele diz que isso era diferente de ser empurrado pela pressão do vento, e Tatsumaki sente que o corpo do herói é extremamente pesado. Ela então sente uma dor em sua cabeça e solta Saitama. Tatsumaki começa a ficar enjoada. Ela tosse sangue, porém tampa com a sua mão para que Saitama não veja. O careca pergunta se ela estava resfriada e Tatsumaki fala para ele calar a boca. Você ainda não revidou nenhuma vez, por quê? Saitama então a responde: o intrometido vir te bater não resolveria o problema. Por ora, vou receber os seus ataques até que você fique cansada. Aí então eu deixarei a Fubuki cuidar do resto. Nesse momento, Tatsumaki fica furiosa. Como é que é? Acha que eu não posso te derrotar antes de me cansar? Saitama fala então que para ele, ela já parece estar bem cansada. E nesse momento, Tatsumaki começa a sangrar pela cabeça. Ao que parece, ela se esforçou demais nessa batalha. Suas feridas da luta contra Psychos tinham se abrido. E Saitama falava:
Ei, não me diga que está fazendo esforço enquanto devia estar se recuperando. É melhor pararmos por aqui. Eu volto a te enfrentar quando você estiver melhor. Tornado disse que estava tudo bem. Vamos acertar as contas da próxima então. Como se chama? E o careca responde que seu nome era Saitama. E Tatsumaki então falava: certo, Saitama, eu te vejo mais tarde. Mas aquele olhar calmo de Tornado era apenas um fingimento. Ela com seus poderes abre uma vala gigantesca embaixo de Saitama, fazendo assim o herói cair até os confins da terra. E para piorar, a cruel Tatsumaki fecha aquela vala com seus poderes, soterrando Saitama lá embaixo. E ela dizia: desculpa, mas acho que não vai morrer com isso. Ainda não posso voltar, não posso deixar a Fubuki ver o meu lado fraco. E enquanto isso, na Associação de Heróis, o grupo Fubuki pedia desculpas. Não conseguimos impedir a sua irmã, e nesse momento, a Nevasca Infernal dizia que está dissolvendo o grupo Fubuki. Sei que é de última hora, mas é o fim. Vocês são fracos demais, e nem tentem contra-argumentar. Nos despedimos aqui, não me sigam. Fubuki sai voando e deixa seus subordinados para trás. Após soterrar Saitama, Tatsumaki caminha na direção da Associação de Heróis. Isso porque ela estava enfraquecida, mas olhando para o céu, ela avista sua irmã Fubuki que estava voando. A Nevasca Infernal então pousa em sua frente e pergunta: onde está Saitama? Tatsumaki fala que essa era uma boa pergunta. O que você acha que aconteceu com ele? Nesse momento, Fubuki fica perplexa. Tornado percebe o desejo que sua irmã tem de derrotá-la. Essa era a face de sua determinação. É como se você estivesse olhando para um monstro. Mas se eu fosse um monstro, você já estaria morta. Para sobreviver nesse mundo, você precisa se fortalecer. E quando eu falo nesse mundo, eu não me refiro apenas ao trabalho de herói. Me refiro ao mundo real. Ninguém irá te proteger. Fubuki fica séria e fala que está farta de ouvir aquilo. Isso não tem nada a ver. Eu tenho que te derrotar pelo meu próprio bem. Não faça pouco de mim. Fubuki fica furiosa e eleva seus poderes. Tatsumaki sorria e dizia em pensamentos: ela está se irritando igualzinho a mim. Porém, de repente, alguém chama por Fubuki. Aqueles eram os seus subordinados dispensados. Ela pergunta o que eles faziam ali. E eles respondem que Fubuki estava com uma atitude estranha. Não falava sério quando dissolveu o grupo Fubuki. Falava: não queremos isso. Chegamos até aqui graças a você, senhorita. A senhora tem cuidado de nós e queremos aproveitar essa chance para retribuir. Nós podemos até ser um incômodo, mas vamos ficar mais fortes. Então, por favor, deixe-nos ficar com a senhorita. Nessa hora, Tatsumaki interrompe e pergunta se já terminaram. Sem mais delongas, eu vou acabar com vocês. A sua determinação já sumiu, Fubuki. Eu sabia. Tá na cara que o grupo Fubuki te enfraquece. Nesse momento, Tatsumaki joga uma enorme rocha nos subordinados de sua irmã. Fubuki fica preocupada, mas um dos heróis a seu comando segura aquela pedra. Os heróis de classe B, vestidos de terno que lutam por Fubuki, então tomam a dianteira. Eles diziam: falamos sobre isso antes de chegarmos aqui e decidimos que enfrentar ela e morrer é melhor do que fugir e dissolver o nosso grupo. Homens, formação Ômega. O nosso limite estimado era o nível de calamidade demônio, então vamos fazer a combinação ZZZ. Chegou a hora de testarmos um poder que jamais usamos antes. Membros, preparem-se. Tatsumaki fala que outra vez eles estavam a subestimando enormemente. Vocês não se tocam mesmo. Os soldados de Fubuki dizem que são um grupo de elite e vão mostrar sua verdadeira força. Um dos heróis, que utiliza um modelador de cílios, libera seu poder, transformando aquela arma em um furador de retina. O outro herói que segurou a rocha também ativa seus poderes, ficando ainda mais forte. E os demais também pegam suas armas e se preparam para o ataque com força total em cima de Tatsumaki. A Tornado, porém, aponta seu dedo e diz: quanta imprudência! Ela tenta utilizar seus poderes, porém começa a tremer. Fubuki e seu grupo ficam surpresos. Tatsumaki começa a sangrar pela cabeça novamente e então cai de joelhos. O grupo Fubuki pergunta o que estaria acontecendo e de repente eles sentem um estrondoso som. Nesse momento ocorre uma explosão no solo. Eles avistam aquela poeira e metade de uma cabeça que saía do chão. Esse era Saitama. O capa careca acaba de voltar para a superfície. O grupo Fubuki acha aquilo assustador e Tatsumaki e sua irmã ficam surpresas com aquela cena.
Saitama fala, agora sim. E após essas palavras, sua cabeça começa a se mover em alta velocidade no chão até chegar a Tatsumaki. O grupo Fubuki falava que o careca realmente era muito rápido, e em um piscar de olhos, Saitama sai completamente do chão, em uma entrada épica de herói. Ficando entre Fubuki e Tatsumaki, ele se prepara para lutar contra Tornado. Porém, de repente, Saitama desarma sua postura de combate e diz: "Eu quase me esqueci do meu objetivo original. É mesmo, eu vim conversar com o culpado de destruir a minha casa. Primeiro você vai acertar as contas comigo." Tatsumaki se levanta e diz que não deve satisfação para Saitama, mas acho que você não vai deixar essa passar batido. Fubuki grita para eles esperarem. A minha irmã ainda não se recuperou dos danos sofridos durante a batalha contra a Associação de Monstros. Se ela continuar assim, pode custar a sua vida. Saitama então completa, ou seja, essa é a hora de dar uma surra nela. Vocês também levaram uma sova dela, não é? Agora é a hora de dar o troco nela. Querem que o grupo Fubuki continue, não querem? O grupo Fubuki estava tenso, porém Saitama acredita que agora seria a única chance deles contra Tatsumaki. Então o grupo se pronuncia. Mesmo que nós ganhemos dessa forma, não ficaríamos mais fortes, seríamos fracos pelo resto de nossas vidas. Tal como a senhorita Tatsumaki disse, não concordam, pessoal? Todos concordavam e ainda dizem: Senhora Fubuki, estamos frustrados e vamos ficar fortes juntos. Fortes o bastante para que nenhum inimigo nos ameace. Fortes para que a fúria de sua irmã não nos amedronte. Só precisamos ficar mais fortes. O grupo Fubuki tremia e chorava de frustração. E a nevasca infernal dizia: pessoal, já que dizem isso, então deem tudo para se fortalecer. Do contrário, eu os abandonarei. Todos concordam e nessa hora Fubuki percebe que sua irmã Tatsumaki estava voando para longe dali. O grupo Fubuki então diz para sua chefe: está o maior alvoroço no QG da Associação de Heróis. Os monstros estão destruindo as instalações. Fubuki fala que eles precisam pegar a Psychos. Pessoal, voltem rápido para lá. E Saitama, você também. Fubuki tenta falar com o capa careca, mas Saitama já tinha ido embora dali. Tornado do Terror voava até a cidade mais próxima, mas no meio do caminho ela perde suas forças e é forçada a pousar. De repente, ela escuta alguém dizendo: você quase não se aguenta em pé, consegue voltar sozinha? Quem diz aquilo é Saitama. Tatsumaki fala que ele era insistente. O que você quer? E Saitama fala que ela estava sangrando muito e ele queria saber se estava tudo bem com ela. Tatsumaki fala que claramente ela estava bem. E o careca então diz: então tá bom. Após dar alguns passos, a heroína número 2 então falava: você até que é forte, né? Bom, se eu estivesse no meu físico perfeito, te esmagaria em 5 segundos. Saitama então a responde: eu tô sabendo. E Tatsumaki perguntava: você normalmente esconde sua força real, seu babaca? Saitama fala que não é como se ele fizesse isso de propósito. E tem algo que eu gostaria de te perguntar. Você tinha falado sobre cortar as relações com as pessoas, não foi, Tatsumaki? Então por que você é uma heroína? Não me diga que é pelo dinheiro. Será que você queria se relacionar com as pessoas ao salvá-las? Eu soube que você não é boa em fazer amigos. Tatsumaki olha para trás e grita: calha sua boca, não tire conclusões do nada, aposto que você também não tem amigos. Saitama fala que não, ele na verdade, e antes que pudesse completar, Tatsumaki o interrompe. Então me diga, quando foi a última vez que se relacionou com alguém de fora da Associação de Heróis? Viu? Você tem tantas relações quanto a sua cabeça tem de cabelos. Saitama fica furioso, mas Tatsumaki resolve contar algo para ele, mesmo ele não querendo mais. É porque, pensando melhor não, porque eu teria que te contar algo sobre isso mesmo. Saitama fica bravo, ele não suporta mesmo esse jeito de Tatsumaki, que responde: eu me tornei herói para me aliviar do estresse. Estou cansada, não me siga mais. Tornado do Terror sai voando e Saitama apenas observa do chão. E assim termina o grande embate entre esses dois heróis.